Dependência emocional não é amor. O problema é que muitas vezes o que você está chamando de amor é o fato de você não ter coragem de permanecer sozinha. Então você acha que amor é depender do outro, é estar sempre com o outro, porque você tem muito medo de ficar sozinha. Muitas vezes nós permanecemos também em relacionamentos, nós permanecemos, por que não, em algumas situações, não por escolha, mas pelo medo. E a dependência emocional, ela nasce exatamente dessa insegurança interna, desse pavor e desse medo que muitas mulheres têm de encarar o vazio e de ficarem sozinhas. Eu me lembro que em uma época da minha adolescência, isso já faz bastante tempo, mas teve uma época da minha adolescência que eu tinha pavor de ficar sozinha. E isso foi algo que seguiu sendo verdadeiro um pouco depois da minha adolescência, pelos meus 18, 19, 20, 25, até meados dos meus 30 e poucos anos. Eu tinha pavor de ficar sozinha. E eu não estou falando aqui de ficar sozinha em casa. Eu não estou falando de permanecer sozinha em casa, não é isso. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de ser uma mulher sozinha. E isso tudo sempre foi fruto dessa minha fuga de olhar para dentro. Isso sempre foi fruto de um pavor, de uma insegurança que eu tinha a respeito de mim mesma. Então, toda e qualquer situação e todo e qualquer relacionamento que eu tinha, muitas vezes eu permanecia nesse relacionamento, mesmo quando esse relacionamento estava me fazendo mal. Mesmo quando o relacionamento estava me machucando, eu permanecia nele. Por quê? Porque eu não queria ficar sozinha. Porque eu não queria encarar o meu próprio vazio. E a notícia ruim sobre isso é que quanto mais você foge da sua própria presença, da sua própria essência, quanto mais você foge de você mesma para não se olhar, mais erros você vai cometer. Porque aí qualquer relacionamento que vier, qualquer tipo de conexão que você fizer, vira uma sustentação da tua vida emocional. E aí, como eu acabei de dizer, às vezes você está se relacionando com alguém e aquilo está te fazendo mal, aquela pessoa está mentindo para você, aquela pessoa muitas vezes ela está te tratando de um jeito que você não merece ser tratada, aquela pessoa está falando com você, usando uma tratativa com você que te deixa triste, que suga suas energias, que de repente quando você está longe dessa pessoa, você fica mais leve, mas pelo medo de ficar sozinha, você sempre acaba voltando para ela. Mesmo se sentindo pesada na companhia dela, mesmo se sentindo diminuída na companhia dela. Por quê? Você tem medo de ficar sozinha. E eu não estou aqui para ser dura com você. Eu estou aqui para te dizer que isso não é fraqueza. Algo muito importante que você tem que entender. Toda essa jornada que nós estamos construindo aqui não é para trazer peso sobre a tua vida. Não é para trazer mais um problema sobre a tua vida. Pelo contrário. A minha intenção com esse canal é compartilhar a minha própria experiência e ajudar você a sair destes ciclos repetidos que te fazem sofrer. Então eu queria que nesse momento você entendesse isso e eu sempre vou repetir aqui. Você não é uma mulher fraca porque está numa relação por medo de ficar sozinha. Eu afirmo para você que muitas mulheres às vezes permanecem em relações assim, e não é só você, são muitas mulheres, e eu estou dando o meu próprio testemunho aqui. Eu já estive em relacionamentos que não me faziam bem há muito tempo, e eu continuei. Por quê? Medo de ficar sozinha. Mas, como eu disse, isso não te troca, isso não te torna fraca, mas a gente aprende a sobreviver no outro. Se o outro estiver na minha vida, eu posso viver.
Se o outro estiver na minha vida, eu posso existir. E aí você vai aprendendo que se o outro não estiver na tua vida, se o namorado, se a namorada, se o marido, se a esposa, muitas vezes isso acontece em relações até entre pais e filhos. Sabe, às vezes o filho cresce e a mãe não consegue existir sem o filho, que se o filho sair de casa, acaba a vida dela. Ela aprendeu a existir através do filho. Ou então, às vezes o filho não consegue existir sem a mãe. Se a mãe sair de perto, se a mãe for embora ou cresceu, precisa ir morar sozinho, o filho entra em colapso. Por quê? Aprendeu a existir através do outro. Então você percebe que o que eu estou falando aqui não se refere apenas a relacionamentos afetivos. Se refere também a relacionamentos familiares. E a cura começa quando a gente tem a coragem de encarar o nosso próprio vazio. Ah, Daiane, mas isso é difícil. É difícil. Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa. Ser humano, ser uma pessoa humana é difícil. Porque hoje em dia, o que a gente mais vê? As pessoas se enganam, as pessoas se anestesiam com... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mas as pessoas muitas vezes se anestesiam em festas, né? Se anestesiam com amizades fúteis, conversas fúteis. Mas, no fundo, a pessoa está fugindo daquilo que ela não quer enxergar. Só que sentir, permitir que esse sentimento apareça, é o que vai trazer a cura para a tua vida. Então, eu queria te fazer uma pergunta hoje, muito importante, mas ela é extremamente valiosa. Se a pessoa que está na tua vida, que você sente que depende dela para existir, se essa pessoa saísse agora da sua vida, talvez aí onde você esteja, pode ser que você esteja sentindo até um desconforto. Meu Deus, não gosto nem de pensar nisso. Nossa, me dá até uma falta de ar. Se essa pessoa, teu marido, tua esposa, teu namorado, tua namorada, teu noivo, tua noiva, tua mãe, teu pai, teu filho, se essa pessoa saísse da tua vida, o que ia desmoronar em você? Seja honesto e seja honesta. Se essa pessoa não tivesse mais na tua vida, o que é que ia desmoronar em você? E essa resposta, ela é poderosa. Porque toda resposta que você for construindo aqui comigo, ela vai ser uma bússola para a gente encontrar o caminho da tua cura e da tua cicatrização. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo, se você quiser, assiste mais uma vez. Se você quiser aplicar algumas das práticas que eu tenho ensinado, pega um caderno e começa a anotar. Pega essa série inteira que nós temos aqui e começa a anotar essas respostas, para você poder depois revisitá-las e começar a entender a trilha do teu processo de cura e cicatrização. Porque, na realidade, as respostas, elas estão dentro de você e não lá fora. Então, eu quero terminar esse vídeo hoje dizendo para você o seguinte: quando a gente constrói, e preste atenção nessa palavra, construir não é uma coisa que aparece da noite para o dia. Mas quando a gente constrói segurança interna, a gente se liberta do apego e da dependência emocional. E o meu desejo, honesto, sincero, respeitoso, é que você que está aqui comigo consiga construir essa segurança interna. E eu, Daiane, eu já passei por isso e eu estou aqui para pegar na tua mão, te conduzir junto dessa jornada para que você saia daqui uma mulher, um homem, se você está me ouvindo, uma jovem, um jovem, que você saia daqui pelo menos diferente e um pouco melhor do que quando você iniciou essa caminhada. Um beijo.